paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, vocês todos que nos acompanham aqui no nosso podcast, na nossa EBD Ágape, sempre aqui através do canal do nosso ministério no YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muitos materiais aqui para abençoar a sua vida. Compartilhe todos com seus amigos, ouça, comente, deixe o seu like, porque isso é importante para mostrar a importância do conteúdo, a relevância do conteúdo, e isso vai fazer com que o conteúdo seja mostrado para mais pessoas. Então, mais pessoas terão acesso a conteúdos que vão levar elas para Jesus, tá bom? Então, estamos aqui juntos hoje, eu, Guilherme, pastor no Ministério Apostólico Ágape, meu irmão Breno. Bom dia, gente, tudo bom? Que nós possamos ter o coração aberto e preparado pelo Espírito Santo para poder receber algo de Deus, amém? Também conosco o nosso amigo Daniel, contigo, Dan. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Não esquecendo, pegue a sua Bíblia, sua caneta, papel e venha aprender junto conosco, amém? É isso aí, muito importante esse aviso que Daniel nos dá, porque você, quando faz o exercício de anotar, de dedicar tempo a este ensino, você está dedicando tempo ao seu relacionamento com a palavra de Deus. E Deus falará com você. E se você não anotar, eu tenho quase certeza que 90% das coisas você vai esquecer. Tanto do que você ouviu de nós, quanto do que você ouviu de Deus. Então, anote, faça esse exercício. Outras pessoas precisam da revelação de Deus através da sua vida. Então, faça esse exercício que vai ser uma grande bênção, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra no livro de Ezequiel. Hoje, através do capítulo 10, vamos tratar o capítulo 10 e 11. E Breno, nosso irmão Breno, dará continuidade ao que já vínhamos ministrando, capítulos de 9 a 11, eles tratam de um único tema, no sentido de que são capítulos que, na Bíblia, eles estão divididos. Mas, se você olhar o contexto, é como uma narrativa de uma única história, um único enredo. Então, para facilitar o entendimento, nós estamos também estudando capítulo por capítulo. Mas, quando você estiver lendo a sua Bíblia, leia o contexto todo, ok? Então, hoje nós vamos falar aqui do 10 e do 11 juntos, e você vai entender por que esses dois serão tratados juntos. E o Senhor nos deu a honra de sermos ministrados através do nosso irmão Breno, que assume agora a palavra. É contigo, Brenão. Eu vou pedir, a gente começar, para nosso irmão Daniel poder fazer a oração e a gente poder dar prosseguimento. Senhor Deus, graça e glória te dou, Pai. Obrigado por mais esse momento, Deus. Momento esse que o Senhor preparou em nossas vidas, Deus, para aprender mais de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nos protege, Deus. Nos livra de todo mal, Deus. Abre os nossos ouvidos e os nossos entendimentos, Deus. E que venha do trono, Deus, aquilo que precisamos aprender em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Deus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler, dar continuidade, Vamos ler Ezequiel 10 e Ezequiel 11. E a gente ouvir a palavra de Deus e fazer os comentários, Você que já tem nos acompanhado, viu que a gente já tem feito esse estudo desde o capítulo 7. Então já vimos o 7, 8, 9, vamos para o 10 e para o 11. Lembrando que no finalzinho, no capítulo 9, nós temos que 6 homens entram, mais um homem, então no total eram 7, um deles estava vestido de linho, e o Senhor manda executar a sentença, Executar o juízo. Esse homem vestido de linho, ele tinha instrumentos para poder marcar as pessoas e marcar quem eram as pessoas de Deus, Semelhante ao que foi feito na Páscoa, se marcou as casas que eram de Deus, ali estava se marcando na testa as pessoas que eram do Senhor. E o final do livro é exatamente o homem de linho indo em direção a Deus, e dizendo, fiz o que me ordenaste. Então o homem de linho com estojo descrevente à cintura voltou com um relatório e disse, fiz o que me ordenaste. Uma vez que esse homem fez isso, a gente começa o capítulo 10. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho,
Vá entre as rodas por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão no fogo que estava no meio deles, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, um ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Elas seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Ouvi que chamavam as rodas rotatórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam, e quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam imóveis, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que pareciam mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não será logo o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês, palavra do soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e lhes castigarei. Vocês cairão pela espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne nela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me, rosto em terra, e clamei em alta voz: ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, seus irmãos
sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. É a nós que essa terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujos corações estão afeiçoados às suas imagens repugnantes e aos ídolos detestáveis, farei cair sobre suas próprias cabeças aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Findou-se então a visão que eu estava tendo, e contei aos exilados tudo que o Senhor tinha me mostrado. Amém, meus irmãos. É um texto longo, né? E, na verdade, a Bíblia ela contém livros, e uma das coisas que é interessante é a gente ter paz. Paz no seguinte: existem alguns termos ou algumas menções na palavra de Deus que a gente pode não entender de primeira. E quando eu falo de primeira, não é que eu entendo de primeira, outra pessoa entende de primeira, não é isso. Uma das coisas boas de você estar lendo a palavra de Deus é que isso pode ser uma semente no seu coração, para que no momento que o Espírito Santo desejar, essa semente venha a brotar. Então, ainda que você muitas vezes possa não entender exatamente, faça o exercício de buscar ao Senhor, de perguntar a Deus o que aquilo significa, o exercício de buscar na própria palavra de Deus o entendimento, e se o entendimento não vier naquele momento, você está sendo fiel. Você está permitindo que no momento preciso que o Espírito Santo quiser, ele te revele. A revelação, ela pode acontecer também se você se alimenta da palavra e aí Deus tem o que revelar a você. É algo que está, entre aspas, escondido para você, mas vai ser revelado. Então, a gente vai tratar aqui, né, de pontos que a gente consegue entender. Tá? Não quer dizer que é a última palavra ou que a gente não deva buscar as demais coisas. Amém? Então, em Ezequiel 10, a gente percebe que o cenário é o templo. Você percebe palavras como lado sul do templo, como a entrada oriental do templo, pátio interno, pátio externo. Pode ser interessante a gente ver a estrutura do templo, né, de Salomão, que possivelmente era o templo daquela época. E só para a gente ter essa noção do que está acontecendo, vamos botar na cabeça que a gente tinha de dentro para fora o lugar santíssimo, né, onde ia a presença de Deus. Nós tínhamos o lugar santo. Esse lugar santo ficava dentro do pátio interno. Mais para fora tínhamos o pátio externo, ok? É importante a gente ter a noção de que a porta do templo estava virado para o leste, tá? Estava virado para a direção onde o sol nascia. E por que a gente está trazendo essas questões para a gente aqui? Observe que a glória de Deus ela não se afasta imediatamente do templo. A glória de Deus vai aparecendo em alguns lugares, até que no final do capítulo 11 é que a glória de Deus sai. E a glória de Deus vai para um monte no capítulo 11, que é um monte que fica ao leste da cidade, né? Deixa Deus falar com você. Por que a glória do Senhor estava no templo? As ações do povo estão expulsando o Deus do templo. Deus está saindo do templo, da região que ele habitava, que ele podia ficar, né? Que era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Vai até a porta do templo, tá? Há uma ação de purificação do templo e depois ele sai do templo e aí, quando a gente continua, a gente vê esse homem, né, apanhando brasas do altar, e isso você pode se lembrar de alguns outros momentos que teve essa questão das brasas, né? A gente lembra do profeta
Isaías, cujos lábios foram, que ele falou, Senhor, eu vou morrer, estou diante de Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Então vem um ser angelical e toca com brasas do altar no lábio dele, só que o anjo, ele fala algo para Isaías que é muito legal. O anjo, nesse momento, está em Isaías capítulo 6, nos versos 6 e 7, tem assim: então dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Uma coisa interessante é que as brasas, no caso de Isaías, elas retiram a culpa e perdoam o pecado. Mas logo antes, no capítulo 5, né, no verso 5 do capítulo 6, o Isaías reconhece que é pecador. Então, arrependimento, quando as brasas tocaram os lábios de um homem arrependido, o que ela destruiu foi o pecado. Que nós possamos escolher, né? Escolher o arrependimento para dizer: Deus, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor está certo, ou escolher o lado do pecado. Talvez essas brasas, no caso de Isaías, elas retiram o pecado, ela retira a culpa. Que a gente possa escolher esse lado do arrependimento quando Deus fala conosco. Amém? E que as brasas que saem do altar possam destruir a ação do pecado, destruir a culpa, destruir o pecado que há nas pessoas. Amém? Então, a gente continua, quero te chamar a atenção sobre isso, da movimentação da glória de Deus, da presença de Deus. Deus não sai imediatamente do templo, mas ele fica em alguns lugares do templo, tá? E você pensar aqui, essa estrutura de lugar santíssimo, lugar santo, está indo de dentro para fora. Pátio interno está mais longe, pátio externo está mais longe ainda, a porta oriental do templo você poderia estar talvez lá de fora, e o monte ao leste você realmente já saiu do templo. Mas Deus tem uma boa notícia, né, que ele vai dar aos exilados. Antes da boa notícia, quando ele vai para a porta oriental do templo, o que a gente percebe? A gente percebe que o Senhor ele vai mostrar para o profeta Ezequiel o que as pessoas estão falando. E a gente está falando agora aqui do que a gente leu no capítulo 11. Amém? Então, no capítulo 11, você tem assim, que o Espírito levou ele para a porta do templo. E o Senhor diz: olha, filho do homem, no verso 2, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nesta cidade. Muitos profetas, vão te lembrar que vários profetas já tinham falado que iria acontecer uma destruição. E esses homens dizem assim: não será logo o tempo de construir casas? Essa cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Você vai falar assim: pô, o que significa isso? Quando a gente vê o contexto, me parece que eles estão dizendo que a carne está protegida dentro da panela. Por mais que eu não vá afirmar para você o que significa carne, o próprio Deus depois vai dizer assim: olha, vocês estão dizendo que vocês são a carne dentro da panela, né? Pois eu vou dizer para vocês que as pessoas que vocês mataram são a carne dentro da panela, e vocês eu vou colocar fora da panela e serão mortos à espada. Observe que no capítulo 4 de Ezequiel, o próprio Deus fala para Ezequiel colocar uma panela ao redor da cidade, né, como se fosse o cerco que estivesse na cidade. Esses homens aqui, eles podem estar dizendo: oh, eu estou protegido dentro da cidade. Será que realmente essas profecias de destruição elas vão chegar até Jerusalém? E observe que esses homens estão aí, é possível que eles estejam, que esse tempo, né, esteja falando já das pessoas que ficaram lá em Israel. Porque Ezequiel faz parte da segunda onda de migração. Nabucodonosor foi, retirou uma parte do povo, depois foi de novo, retirou outra parte do povo e ficou lá uma certa quantidade de pessoas. E eles falaram: nós estamos, talvez seja isso, né? Nós estamos protegidos, nós somos a carne dentro da panela. E aí, Deus não contente com a ação desses homens, é importante a gente perceber que Deus não está contente, porque Deus fala: profetize contra eles. Profetize, filho do homem. E aí, olha o que Ezequiel faz. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer. Então, assim como na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, a gente tem aquela ideia de que não fique preocupado quando você tiver que falar em nome de Deus, de autoridade, porque o próprio Espírito vai te ensinar as palavras.
acontece com Ezequiel, que o Espírito vem sobre ele e manda ele dizer o seguinte: é isso que vocês estão dizendo no verso 5. No verso 6 ele mostra o que está acontecendo. Vocês mataram muita gente. No verso 7, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne. E esta cidade é a panela. Mas eu os expulsarei dela. Eu vou tirar, pelo menos vocês, dessa panela. Vocês têm medo da espada. E se vocês, eu não garanto que a carne são as pessoas, mas vão tirar algumas pessoas da panela. Você tem medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do Senhor. Eu os expulsarei da cidade, os entregarei nas mãos de estrangeiros e lhes castigarei. Isso é uma coisa muito boa da gente fazer quando está lendo a Bíblia. Às vezes a gente não entende o que significa, mas se você ler um pouquinho mais, antes de avançar um pouco no versículo, você vai poder talvez falar assim, não, eu creio que é isso que Deus está falando, que vai expulsar essas pessoas da cidade e vai entregar nas mãos de estrangeiros. Então Deus fala, vocês cairão pela espada. Esta cidade, verso 11, não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne nela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Então, olha que interessante. No verso 12, Deus ele deixa claro, mais claro, uma coisa legal para a gente entender como povo de Deus. Por quê? Quando a gente está ouvindo Deus julgar alguém, a gente não pode ser aquele irmão que olha e fala assim, tá vendo, não, querido. Porque, como já diz um ditado, você aponta um dedo, tem pelo menos 3 dedos apontando para você. Né? Isso é para nos exortar. Olha o que Deus diz no verso 12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Isso te lembra alguém que disse assim? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tome a forma nem os padrões das nações ao seu redor, porque o seu propósito é literalmente trazer o reino de Deus para a terra, ser exemplo de Deus na terra. Lembre-se que lá na origem, em Gênesis, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, nós somos a esperança da terra na visão de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando as pessoas olhassem para Israel, está voltando para esse mesmo ponto, quando as pessoas olhassem para Israel, quando os povos olhassem para Israel, eles iam poder ver, segundo a palavra de Deuteronômio, como era bom servir a Deus e as pessoas terem vontade, sede de servir aquele Deus de Israel. Da mesma forma somos nós hoje. Nós estamos no nosso trabalho, nas nossas famílias, com várias pessoas ao redor, e podemos trazer o reino de Deus para a nossa vida, sermos exemplos do que são servos e filhos de Deus, para as pessoas dizerem, poxa, realmente é muito bom viver como você vive. Claro que haverá ataques, você vê que os inimigos estão ao redor, eles não querem trazer o reino de Deus. Amém? Só que Deus vai trazer a nós o juízo se nós nos conformarmos aos padrões das nações ao seu redor. E lembrando que o juízo tem relação com quanto você sabe. E nós estamos estudando a palavra de Deus, não é para deixar ninguém com temor, é para você se sentir privilegiado de ser chamado de filho. Aquela questão de que você é príncipe, você recebe e sempre junto com algo bom vai vir junto a responsabilidade. Não é? A gente casa, a gente tem algo muito bom no casamento, mas também vai vir a responsabilidade do casamento. Ter filho é muito bom, mas vai ter a responsabilidade de ser pai, né? Quando você é filho, a responsabilidade de ser mãe. Da mesma forma, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor na sua vida vai te trazer benefícios enormes. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade de que você é imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Amém? E aí, olha o que acontece. Enquanto ele estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morre. E a reação do profeta é chorar. Ele fala, Senhor, verso 13, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel. E ele diz que ele faz isso com o rosto em terra. Então, prostrei-me, rosto em terra, e clamei em alta voz. Isso pode ser um desespero. Ele não queria que as pessoas de Israel morressem. Mas a resposta de Deus para isso, e aí 2 coisas. Uma, a nossa ação humana. Quando a gente está vendo alguém passar por um juízo, nós podemos interceder, clamar e chorar, pois o próprio Deus diz que ele não se agrada da morte do ímpio. Queridos, Deus não está trazendo uma execução em termos de morte porque ele se agrada de matar o ser humano. Mas ele é zeloso com a palavra dele. Uma das coisas que você pode ter é a garantia de que Deus vai cumprir a palavra dele.
Da mesma forma que você tem a certeza da vida eterna, porque Deus falou pela sua palavra e Jesus Cristo ressuscitou, tenha a certeza de que o Senhor, ele cumpre a sua palavra. Então, quando você vê o julgamento, que também o julgamento traga uma esperança para você, de que você não serve um Deus de duas palavras. Você serve a um Deus que o que ele fala, ele cumpre. Isso te dá segurança. Então, quando você tiver, olha que coisa linda, quando você tiver com alguma dificuldade em termos de segurança, você lembra, não, o Senhor é justo de um lado e do outro. Ele é fiel à palavra que ele fala, seja uma palavra de juízo porque nós nos afastamos de Deus, ou seja, uma palavra de bênção. O Senhor continua fiel e zeloso com a sua palavra. Amém? Então, olha que legal, a gente vai continuar estudando, e o que Deus fala para Ezequiel, e vamos lembrar de algo, Ezequiel era um sacerdote. Eu sei que nós chamamos Ezequiel de o profeta Ezequiel, mas Ezequiel era de uma família de sacerdotes, e ele começa a receber revelações de Deus aos 30 anos, no ano em que ele poderia assumir como sacerdote na casa de Deus. E olha que lindo, Ezequiel exilado, sem poder exercer o sacerdócio, mas no exílio, numa terra que não era dele, no meio de um povo que servia a outros deuses, Deus traz a seguinte palavra: Filho do homem, verso 15, seus irmãos, sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito. Então, para vocês entenderem isso, existem pessoas que estão com Ezequiel e que não estão em Jerusalém, porque eles foram exilados. O povo que estava em Jerusalém, olha o que o povo que estava em Jerusalém dizia de quem estava exilado. Amém? Quem estava em Jerusalém, que não foi exilado, dizia o seguinte: eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Ou seja, quem estava lá em Jerusalém estava dizendo: quem foi exilado está longe de Deus. A terra que está aqui agora é nossa. E olha a resposta do Senhor. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, e que seja uma palavra de esperança para a nossa vida. Embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Meu amado irmão, por breve período, o Deus de Israel tem sido um santuário aonde quer que você esteja, mas a decisão é nossa. Não é o ambiente físico, Deus não está limitado à cidade de Jerusalém, ainda que seja a cidade que atenda pelo nome dele. Deus não está limitado ao templo físico, ainda que seja um templo que ele disse que iria estar ali. O Senhor, ele continua sendo o soberano Senhor. Que quando você está num ambiente que pode não aparentemente revelar a Deus, Deus diz: eu sou um santuário para você nessas terras. Oh, aleluias. Meu Deus, eu estou me controlando aqui, querido, para falar um aleluia. Estou me controlando para poder manter a gravação, porque isso é muito lindo. Deus não nos abandona. Ainda que nós estejamos debaixo do juízo de Deus, converte seu coração ao Senhor, se arrependa, busque ao Deus de Israel, e Ele pode ser o seu santuário, um santuário para você. E olha o que Deus diz, no verso 17, portanto diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês forem espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Eles, querido, é quem está exilado. São aqueles que estão reconhecendo quem é Deus. São aqueles que estão vendo o juiz de Deus dizendo, verdadeiramente Ele é Senhor. São aqueles que estão dizendo, verdadeiramente Ele cumpriu a sua palavra. São aqueles que estão vendo as ações de Deus. São aqueles que estão vendo muitas vezes, no momento difícil que estamos vivendo de pandemia, mas estão dizendo assim, não, Deus pode estar fazendo maravilhas na minha família, está fazendo maravilhas em outros lugares, eu vou continuar adorando o Deus de Israel. E no momento que nós voltarmos para um templo, para um lugar que Deus queira que nós venhamos a voltar, nós teremos aprendido e estarmos ainda mais intensos de a quem é a nossa adoração e de que lindo é ter Deus como nosso santuário, como algo santo. O Senhor diz para essas pessoas, verso 19, darei a eles um coração não dividido, porém um novo espírito dentro deles. Muitas vezes, quando perdemos o ambiente do costume, o Senhor pode trabalhar o nosso coração. Quantos não sentem saudade de um abraço hoje? Quantos vão voltar talvez para um templo chamado igreja física e não vão mais julgar o irmão que abraçava?
Quantos vão começar a não olhar mais o irmão que dava um aleluia e um glória a Deus mais alto e que hoje sentem saudade? Quantos vão preferir passar a vergonha do lado de um irmão em Cristo porque faz parte da família de Cristo do que se adequar aos padrões do mundo que fala que é vergonhoso gritar na rua? E eu digo isso de mim, viu, irmãos? Porque quando eu vejo alguém gritando o nome de Jesus na rua, a primeira coisa que vem no meu coração é eu fico meio envergonhado, eu fico aquela questão social de ser uma pessoa educada. Mas ele é da minha família. E qual é a primeiro sentimento que eu tenho com um irmão, com alguém da minha família? Eu protejo. E não é que eu protejo falando para ele ficar calado, mas eu não posso falar mal do meu irmão porque ele está ali, ele é filho do mesmo pai que eu tenho, que é Deus. Como a gente pode ser mudado? Muitas vezes com situações difíceis. O Senhor fala, verso 19, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, não um coração duro. O Senhor promete, então agirão segundo os meus decretos, nós seremos restabelecidos, nós estamos sendo restaurados, assim eu creio e assim eu peço ao Senhor. E ele diz, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A mesma palavra que foi dita para o profeta Oséias. Amém? Então, Deus finaliza dizendo que as pessoas que os corações, verso 21, quanto àqueles cujos corações estão afeiçoados às imagens repugnantes, eu farei cair sobre suas cabeças aquilo que eles têm feito. Amém? A gente está aqui encerrando nos últimos 3 versos, nos últimos 4 versículos, né? Os querubins realmente saem da cidade e vão para o monte que está ao leste. A gente não sabe exatamente o que o Senhor está fazendo ali, diz que parou sobre o monte que estava ao leste. Então o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Findou-se então a visão que eu estava tendo e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. O que eu quero que a gente possa pensar é que a glória do Senhor, ela se manifesta na cidade, se manifesta na nossa vida, ela fica por muito tempo ali e pode ficar esperando que a gente se arrependa. Deus dá vários momentos para que a gente se arrependa e depois ele vai para um ambiente onde ele fica mais afastado da cidade. Eu não vou dizer exatamente o que ele está fazendo. Então, Brenão, Dan e aos amados, talvez você tenha se perguntado, né? Poxa, o irmão Breno comentou coisas preciosas, revelações preciosas sobre o capítulo 11, mas o capítulo 10, ele tem muitos símbolos, eu não entendi nada, e o irmão Breno não vai comentar, nem o pastor, nem Daniel. O que acontece? Nós tomamos um cuidado muito grande com o que está sendo ensinado. Dentro disso, tem coisas na Bíblia que nós precisamos de uma experiência pessoal para entender. E aquilo vai ter um significado pessoal. Muitas dessas coisas, a Bíblia ela não traz uma explicação bíblica tão clara. O que eu quero dizer com isso? O capítulo 10 é um capítulo cheio de figuras, cheio de simbolismos e coisas que a gente verdadeiramente não sabe ao certo o que quer dizer. Então, como a gente tem pessoas de diversos segmentos que nos ouvem, a gente prefere que você faça um exercício com o Espírito Santo e busque o entendimento sobre esses símbolos, ok? Aquilo que a gente pode passar com a visão bíblica, com o entendimento bíblico bastante claro, como diz o pastor Luciano Subirá. Aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Então, aquilo que a Bíblia traz com clareza, a gente vem trazendo para você, né, para te dar mais elementos para entendimento da palavra de Deus. Mas aqueles pontos aonde requer uma revelação do Espírito Santo, aonde a própria Bíblia guarda segredos do coração de Deus, sobre esses pontos nós não vamos entrar, porque nessa área eu tenho até assim comigo um entendimento assim particular de que Deus guarda certas coisas para nos provocar um relacionamento mais íntimo com Ele, tá bom? Então, por isso, o capítulo 10, assim como outros capítulos, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, e enfim, são livros que têm alguns pontos bastante
vamos dizer assim, encobertos pelo Espírito Santo, quando ele trouxe, né, essa palavra através do homem de Deus, Ezequiel. Por isso, nós não vamos nos aprofundar no capítulo 10. Você faça esse exercício de busca em sua casa, tá bom? Aquilo que o Espírito Santo te revelar, nos faça um favor, coloca um comentário, tá bom? Coloca um comentário que a gente vai ler e a gente quer lhe ouvir, quer receber também dessa verdade através da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos para a nossa oração final. Esteja em oração também conosco aí na sua casa. Vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelas revelações através da vida de Breno. Muito obrigado, Senhor, pelas intercessões. Irmãos que nós nem sabemos, mas o Senhor levanta cada um deles para orar por nós. Tudo que fazemos aqui nós sabemos, temos a convicção que não é porque nos esforçamos e por isso alcançamos o mérito. Tudo é através de Ti. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos não seríamos merecedores, mas Cristo em nós, a esperança da glória, traz a novidade de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos da Escola Bíblica e aqueles também que nos ouvem, nos acompanham. Muito obrigado pela vida do nosso líder, apóstolo Eduardo, da nossa líder, apóstola Ada, cada um dos irmãos que compõem o nosso presbitério, que o Senhor esteja guardando cada um deles, guardando seus familiares, fazendas, amigos, e todos nós que compomos o corpo de Cristo. Sê conosco, Senhor, continua com a tua mão estendida, e aquilo que em nós machuca o teu coração, fala conosco, Senhor, para que nós não estejamos cegos, para que nós não saiamos do ambiente protegido, para que não deixemos as tuas asas para aventuras desprotegidas, Senhor. Oh Deus, opera em nós a capacidade de crer. Até a fé que temos, Senhor, dependemos de Ti para exercitar essa fé. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te louvamos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.